Olá, professor. Eu sou Gustavo Bezerra e estou fazendo dupla com o Gilson. Nosso trabalho é sobre correntes marinhas e somos da Blue Vision. Primeiro, o que são correntes marinhas? São correntes que ligam todo o oceano que levam nutrientes de uma parte do planeta até a outra, e mudam de acordo com a temperatura e salinidade. As correntes marítimas quentes, que no caso são aquecidas nos trópicos, e levadas para os polos. Lá elas são esfriadas, pegam um pouco do sal que tem de lá e alguns nutrientes, descem de volta e vai pelo fundo do oceano, que arrasta os nutrientes que tem no fundo do solo para manter a vida nas costas. Mas por que isso é tão importante? Bem, a AMOC, uma das principais correntes marítimas do planeta, está enfraquecendo. E o que isso vai mudar na nossa vida? Basicamente vai mudar toda a regulagem global de temperatura. Os invernos vão ficar mais frios e os veranos vão ficar mais quentes. Mas a desaceleração da corrente marítima tem trazido muitos malefícios, por assim dizer, já que a última parada total da corrente marítima, da MOC no caso, foi há 12 mil anos, e quando isso ocorreu, houve uma era glacial gigantesca, onde milhares de vidas foram extintas, e estamos caminhando rumo a isso. Mas o que podemos fazer é retardar esse processo e até mesmo retroceder, deixar isso mais ameno ou até mesmo impedir que isso avance mais do que já está avançando. Python em si, que vai analisar os dados, só que no caso não achamos os dados, então criamos uma função que irá gerar os dados, tanto de velocidade quanto de temperatura da mock. Importamos o Randall para fazer os números aleatórios, o JSON para poder salvar os arquivos, o Pandas e o Matplotlib para criar os gráficos. Aqui iremos gerar os dados, aqui iremos analisar eles. Se a temperatura e a velocidade estiverem dentro dos padrões, irá aparecer normal. Caso contrário, irá retornar crítico. Irá jogar em uma coluna de status, vai retornar o status e irá retornar esses dois valores que iremos destrinchar lá no final do código. E iremos salvar esses dados com o nome dos arquivos que iremos definir lá embaixo, os dados que vai vir, no caso isso aqui é de velocidade, temperatura, o status e as cores. Bem, as cores eu preferi não deixar por causa que iria causar muitos conflitos, não se conflitos, mas sim ficaria menos visível para a gente. Os resultados são o seguinte: irá criar uma coluna de velocidade que vai receber os dados da velocidade e assim por diante. Irá escrever o arquivo e se não conseguir escrever, vai dar erro ao escrever, não vai conseguir escrever o arquivo e irá aparecer essa mensagem. Agora iremos ler o arquivo, se vai tentar abrir o arquivo. Se conseguir, vai retornar os resultados que tem dentro. Caso contrário, se não encontrar o arquivo, vai colocar arquivo não encontrado. E se der algum erro na leitura, vai aparecer o erro. Depois criamos os gráficos, pegamos os dados e as cores que vai vir. Só que, como eu disse, fica ruim para a leitura, então prefiro não deixar assim das cores. Iremos pegar esses dados, criar um data frame. Depois criar uma variável que irá receber os dados da coluna de velocidade e o mesmo para temperatura. Basicamente, esses aqui são iguais, então eu vou explicar só um. Aqui vai falar o nome do eixo Y, o nome do eixo X, o título do gráfico, e aqui vai ser o range, que vai ser basicamente os pontos. Vai plotar exatamente os pontos certinhos, vai criar o gráfico em si, de acordo com os dados que a gente vai fornecer. Aqui no meio a gente vai definir quantos pontos a gente quer, ou seja, quantos dados quer gerar, vai chamar a função colocando os valores que vai sobrar lá em variável. Mesma coisa aqui. Criamos um data frame especial que vai pegar os dados e colocar em uma coluna de velocidade. Fizemos a mesma coisa para temperatura. Depois juntamos esses data frames, pegamos aquele lá que a gente falou que retornava dois valores e destrinchamos aqui para poder utilizar. Se o data frame não estiver vazio, vai criar uma variável chamada dados correntes, que a gente usou lá em cima. Vai criar uma variável chamada cores, que irá deixar um ponto vermelho se o status for crítico, se não vai ser azul. Depois vamos salvar os arquivos, no caso daqui a função, e vai pegar todos os parâmetros e criar exatamente. O status vai transformar em lista diretamente aqui. Depois vai ler os dados e jogar tudo em uma variável chamada resultados. Vai printar o df, que no caso é esse daqui. E depois irá criar os gráficos. Vamos ver funcionando. Como o senhor pode ver, os gráficos mudam constantemente. É isso.
Obrigado por assistir até aqui e boa noite, professor.